Olá a todos! Vocês conhecem o FDD? Conhecem suas práticas? Venham comigo, meu nome é Carlos Futino e hoje vamos ver quais as melhores práticas desse processo ágil. Olá, alunos! Hoje vamos ver o conjunto de práticas do FDD. Mas o que são práticas de um processo de software? Elas são as abordagens, métodos e técnicas utilizadas para planejar, desenvolver, testar, entregar e manter um software ou aplicativo de software. Cada processo tem seu próprio conjunto de práticas que definem como a equipe vai trabalhar no desenvolvimento. As práticas propostas pelo FDD não são novas, no sentido de nunca terem sido usadas em outros processos, mas adotadas em conjunto com o ciclo de vida do processo, tornam o FDD inovador. E quais são essas práticas? São 7 ao todo: modelagem de objeto-domínio, desenvolvimento por funcionalidade, propriedade individual do código, equipes de funcionalidade, inspeções, integração regular e gerência de configuração. Vamos agora discutir uma prática dessas por vez. Comecemos pela prática da modelagem de objetos de domínio. A modelagem de objetos de domínio consiste em construir diagramas de classes representando os tipos significativos de objetos dentro de um domínio de problema e as relações entre eles. Os diagramas de classe são parte da UML e definem as classes que irão ser implementadas para resolver o problema. O foco está em quais perguntas os objetos de uma determinada classe podem responder e quais cálculos ou serviços podem executar. Há menos ênfase em determinar exatamente quais atributos os objetos de uma classe específica podem gerenciar. À medida que analistas e desenvolvedores conhecem os requisitos dos especialistas de domínio, eles começam a formar imagens mentais do sistema desejado. Nesse processo, fazem suposições sobre esse design imaginário. Desenvolver um modelo geral de objetos de domínio força essas suposições a se tornarem explícitas. Mal-entendidos são resolvidos, lacunas no entendimento são preenchidas e uma compreensão muito mais completa e comum do domínio do problema é formada. O modelo de objetos de domínio fornece um quadro geral, ao qual adicionar funcionalidades uma a uma. Isso ajuda a manter a integridade conceitual do sistema. Usando como um guia, as equipes de desenvolvimento produzem designs iniciais melhores para cada grupo de funcionalidades. Isso reduz a quantidade de vezes que uma equipe precisa refatorar classes para adicionar uma nova funcionalidade. Essa prática é aplicada toda vez que se faz ou refina um modelo abrangente do domínio. Em seguida, vamos ver a prática de desenvolver por funcionalidades. Essa prática discute a forma como se encara a definição de escopo do projeto. O problema em questão é a maneira como o projeto de software é realizado. Em metodologias mais tradicionais, o projeto é feito a partir dos requisitos funcionais. Só que os requisitos funcionais tendem a misturar funções de interface do usuário, armazenamento de dados e comunicação de redes com função de negócios. O resultado é que os desenvolvedores frequentemente gastam grande quantidade de tempo trabalhando nos recursos técnicos, em detrimento dos recursos de negócio. Um projeto que entrega um sistema com um mecanismo de persistência mais avançado, mas sem recursos de negócio, é um fracasso. Uma boa solução para esse problema é restringir nossas listas de requisitos funcionais àqueles de valor para um usuário ou cliente e garantir que os requisitos sejam formulados em linguagem e que o usuário ou cliente possa entender. Chamamos essas funções valorizadas pelo cliente de funcionalidades. Uma vez que as funcionalidades para o sistema são identificadas, elas são usadas para impulsionar e rastrear o desenvolvimento no FDD. Entregar uma parte da infraestrutura pode ser importante, até mesmo crítico para o projeto, mas não tem importância para o cliente, porque não possui valor de negócio intrínseco. Mostrar progresso em termos de funcionalidades completas é algo que o cliente pode entender e atribuir valor. Os clientes também podem priorizar funcionalidades em termos de importância para o negócio. Assim, em vez de desenvolver focado em necessidades técnicas, foca-se naquilo que traz vantagens competitivas. Agora vamos conhecer a prática de propriedade individual do código. Essa prática é provavelmente a prática mais discutida e polêmica do FDD. Propriedade do código diz respeito a quem é responsável por um trecho de código. No caso do FDD, como o processo é voltado para a programação e o projeto orientado a objetos diz respeito a quem é o responsável por cada classe do sistema.
Enquanto vários processos ágeis, como o XP, defendem que a propriedade seja coletiva, o FDD defende que cada classe tenha um proprietário específico, ou seja, aquela classe pertence diretamente a um desenvolvedor que será o único responsável por realizar modificações na mesma. Quais os argumentos usados pelos proponentes do FDD para defender o uso de propriedade individual do código? Para começar, eles defendem que a propriedade coletiva pode, com muita facilidade, se encaminhar para a não propriedade, no sentido que se uma classe pertence a toda a equipe, ninguém se sente pessoalmente responsável pela sua qualidade. Além disso, o argumento que o proprietário de uma classe se torna um especialista nela, tanto do ponto de vista de negócio quanto do ponto de vista técnico, é importante. Isso garante que existe alguém com compreensão do código dessa classe sempre presente. O proprietário da classe se torna um especialista em seu funcionamento. Significa também que o proprietário compreende a função da classe no sistema, se tornando mais capaz de entender as modificações necessárias para implementar funcionalidades e de manter a integridade conceitual da classe. Críticos dessa prática citam a formação de ilhas de conhecimento que ela causa. Se apenas um desenvolvedor conhece uma dada classe e suas funções no domínio, o projeto se torna dependente desse desenvolvedor. Se por qualquer motivo o proprietário de uma classe está temporária ou definitivamente indisponível, todo o trabalho que envolve aquela classe está impedido, a menos que se estabeleça um novo proprietário para ela e o mesmo se sinta seguro em seu conhecimento sobre a classe. Jeff DeLuca, criador do FDD, acredita que as vantagens alcançadas com a prática superam em muito os riscos assumidos. Agora vamos discutir a construção das equipes de funcionalidade. Precisamos atribuir cada funcionalidade a um proprietário, alguém que será responsável por garantir que a funcionalidade seja desenvolvida corretamente. A implementação de uma funcionalidade provavelmente envolverá mais de uma classe e, portanto, mais de um proprietário de classe. Assim, o proprietário da funcionalidade vai precisar coordenar os esforços de vários desenvolvedores. Portanto, escolhemos alguns de nossos programadores-chefe, os tornamos líderes de equipe e atribuímos conjuntos de funcionalidades a cada um deles. Agora que temos propriedades de classe e líderes de equipe, vamos formar as equipes de desenvolvimento em torno desses líderes de equipe. Podemos simplesmente dizer que os proprietários das classes envolvidas naquela funcionalidade são os membros da equipe de desenvolvimento. Às vezes, um proprietário de classe vai estar em mais de uma funcionalidade, e isso terá que ser gerenciado pelos proprietários de funcionalidade. Isso é uma forma de gerenciamento de matriz dinâmica. Líderes de equipe que possuem funcionalidades escolhem desenvolvedores com base em sua expertise, nesse caso a propriedade de classe, para trabalhar na equipe de desenvolvimento de funcionalidades. Agora vamos discutir a prática de inspeções. O FDD depende fortemente de inspeções para garantir a qualidade nos projetos de código. Quando feitas adequadamente, as inspeções são muito úteis para melhorar a qualidade de design e código. O objetivo principal das inspeções é a detecção de defeitos, mas existem também dois benefícios secundários. Transferência de conhecimento, uma vez que ao examinar o código de desenvolvedores experientes, os desenvolvedores menos experientes aprendem rapidamente melhores práticas de codificação, e conformidade com padrões, uma vez que os desenvolvedores sabem que seu código não passará na inspeção, a menos que esteja de acordo com os padrões de design e codificações acordados. Um detalhe adicional: inspeções devem ser feitas de uma maneira que elimine o medo de constrangimento ou humilhação do desenvolvedor cujo trabalho está inspecionando. Os desenvolvedores precisam entender que as inspeções não são uma avaliação de desempenho pessoal. Por fim, as últimas duas práticas são fortemente relacionadas. Integração regular é o ato de montar uma versão efetiva do software em intervalos regulares de tempo. Integrar é unir todas as mudanças realizadas por cada equipe na versão oficial do software. Isso deve ser feito de forma previsível para que o cliente saiba quando esperar uma nova versão. Gerência de configuração é o trabalho de gerenciar todas as mudanças feitas em qualquer elemento que seja necessário para o desenvolvimento do software, inclusive o código. Por isso, seria inumanamente trabalhoso fazer integração sem uma gerência de configuração bem feita. Assim, chegamos ao final dessa aula sobre o FDD. O que vimos hoje? Vimos as 7 práticas do FDD e como cada uma delas funciona. Vimos que são essas práticas, aliadas ao ciclo de vida único do FDD, que tornam o processo tão diferente. Ok, pessoal? Então, o que eu vou pedir agora?
Vou pedir para vocês entrarem na plataforma, lerem o texto de aprofundamento e responderem as questões do quiz. Vou pedir também para vocês responderem a pergunta central do fórum e deixarem um comentário na resposta de pelo menos 2 colegas. Ficamos por aqui e até mais!